mas eu vou pedir para ele mesmo se apresentar e vamos fazer o seguinte, ele tem 30 minutos e depois a gente pode até já separar um tempinho para perguntas, se vocês quiserem. Se tiver tudo bem com você também, Ivan. Tudo bem. Depois a gente passa para a segunda palestra e a gente vai encerrar ao final com o capitão Riquelme, do Corpo de Bombeiros, que também veio de Varginha para estar com a gente aqui hoje, deve estar chegando aí. Tá bom? Então, eu desejo a todos que esse dia e todas as palavras que vocês vão ouvir, do Ivan, do capitão Riquelme, seja de enriquecimento, de reflexão para todos nós, porque a gente precisa, né, nesse momento atual que a gente está vivendo, que é delicado para as mães, para os pais, né, na área da educação, na área da saúde, todo dia a gente tendo uma notícia triste voltada a esse tema, né? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou passar já a palavra para o Ivan. Você pode se apresentar, Ivan. Eu fiquei muito grata de coração de você ter aceito esse convite para estar aqui comigo hoje. Você sabe que é especial para mim, está aqui no meu coração. Eu sei. Mas obrigado aí por estar podendo aí fazer o lançamento desse projeto, que eu acho fundamental. E para quem não me conhece, minha formação é em psicologia clínica, meu mestrado também, e a minha formação em psicanálise se deu na Clínica Santa Fé e na Clínica Enfance, onde eu comecei a me dedicar a casos de risco, a pacientes de risco, crianças, adolescentes e alguns adultos, mas principalmente crianças e adolescentes. Faz 50 anos que eu estou trabalhando e sou professor universitário e convivo muito com jovens. E no início do meu trabalho, eu atendia na Clínica Enfance adolescentes psicóticos e principalmente com o risco de suicídio. Mas lá naquela época, 73, 74, os suicídios não eram tantos, porque havia um socorro. A gente tinha clínicas aqui de internação de adolescentes de risco, a gente tinha um programa de atenção aí a crianças de risco, por incrível que pareça, né, nos anos 70. E o que começou a me assustar é que, durante todo o tempo, né, nas universidades, lá em Curitiba, onde eu trabalhei na pós-graduação do curso de pediatria, da medicina, aqui na universidade, começaram a diminuir os casos de psicoses, esquizofrenia simples, esquizofrenia paranoide, e começaram a surgir casos de depressão grave, casos de morbidez e suicídio, que, como eu vou dizer a vocês, hoje é o grande desafio aí de todos nós, das famílias, das escolas, de nós profissionais, enfim, de uma sociedade toda. A minha palestra é sobre a angústia, né? Mas o título que eu coloquei aqui é um título que me faz trabalhar aí com os meus alunos, que é a pertinência à vida, né? Pertencer à vida e a patologia da inadequação. De repente, alguém de 9 anos, de 13 anos, de 20 anos, começa a ter um sentimento de inadequação para pertencer à vida. E aí o suicídio surge como algo que faz com que ele sobreviva. Olha que coisa mais impressionante, né? O suicídio é um ato de sobrevivência àquilo que feriu
o sujeito, aquilo que feriu a criança, aquilo que feriu, enfim, o sujeito humano. Então, nós temos, desde os 45 dias de vida, a formação no nosso cérebro da amígdala cerebral, que é aquilo que nos conduz e vai nos conduzir a vida toda, né, a uma tensão, né? A amígdala é aquilo que provoca em nós, no bebê, no feto, a ansiedade e o medo, que vão ser traduzidos em raiva, que é a resposta amidalar que a gente tem. A amígdala se forma por volta dos 45 dias de vida fetal e a amígdala é a mãe da raiva. Antigamente se pensava que a raiva era uma coisa psicológica e hoje a gente sabe que a raiva é uma coisa neurológica, tá? Então, o medo, a ansiedade, a raiva fazem acontecer uma quarta instância em nós, que é a angústia, que eu vou falar dela bastante aqui, enquanto a gente vai... Bom, a sociedade vem sofrendo um medo mórbido, né? Desde o final dos anos 40, as duas grandes guerras, a Guerra Fria, e aí surge, nos anos 50, aquilo que a gente chama de angústia patológica, que é um medo superdimensionado da perda. É um medo de perder aquilo que a gente tem, que a gente é. Esse medo, ele provoca a descrença nas coisas, nas pessoas, na vida, na religião, na política, como vocês viram aí agora há pouco, né? E esse medo, ele vai se acentuar agora no início do século XXI, em 2001, quando as torres gêmeas do país mais seguro do mundo caem, agredidas lá pelo inimigo, né? E esse episódio aumenta no mundo, aumenta no Ocidente, o medo, a impotência e a angústia. E a angústia começa a se tornar insuportável, e aí a gente vai perdendo alguns valores, né, religiosos, sociais. A ética nossa muda, a gente começa a tentar sobreviver, às vezes até indo perto do inimigo para ele nos acolher, e o afeto, né? Então, aquelas pessoas nos anos 40, nos anos 50, que ficavam nas ruas, nas cadeiras, conversando, as crianças de diversas idades, né, correndo juntas, jogando, isso já acabou, e a gente tem hoje uma pouca afetividade na nossa vida social. Essa tirinha, ela é a ilustração do que é a angústia, né? Então, aí nós temos uma joaninha falando, saca, quando rola aquela angústia, e o caracol diz, sei, e a joaninha fala, talvez seja a depressão de domingo. A depressão de domingo nos países ocidentais é aquela depressão quando chega o domingo à tarde e o sujeito não bebeu, nem fumou maconha, e ele começa a ficar com uma coisa, com uma sensação estranha, ruim, fica mais agressivo com a esposa, com os filhos, com os amigos, e às vezes, para aliviar essa angústia, ele vai beber ou vai fazer alguma coisa, fica trocando, zapeando a televisão, acho que vocês já viram isso, né? A notícia boa, diz o caracol, é que o domingo logo, logo acaba, a ruim é que depois vem a segunda. E aí a Joaninha fala, a felicidade deve morar em algum dia entre terça e sábado, e o caracol fala uma coisa que é muito peculiar para nós aqui, principalmente no Brasil, né? Aposto que é numa sexta de tardinha, onde as pessoas saem do trabalho da escola, vão para uma happy hour, vão para uma pizzada, vão
vão se divertir, comer e beber, né? Como se fosse uma maneira. A angústia é a reação a um perigo, dizia Freud em 1929. O medo do fim, do medo do fim. E ela desencadeia uma porção de sintomas, né? O primeiro sintoma é aquela sensação de vazio, que faz com que o sujeito sinta que alguma coisa está faltando, mesmo quando tudo parece estar bem. Algumas pessoas, quando tudo está muito bem, elas começam a achar que alguma coisa ruim vai acontecer e aí elas ficam possuídas de uma angústia bem complicada. Tá? A angústia é presente na vida de todas as pessoas, né? Bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, os que têm Alzheimer, os que não têm. E é aquilo que faz com que a gente sinta a presença do fim das coisas, né? O fim do dia traz angústia, o final de semana, o fim do final de semana traz angústia, o final do ano traz angústia. Vocês devem perceber aí, vamos combinar o Natal e aí está todo mundo brigando. Acho que vocês já viram isso, né? Não vamos convidar alguém, ou vamos, e aí fica uma confusão. Muitas famílias se separam aí por causa dessa briga. O fim da festa. Então, a maneira... mala à frente, porque eu não sei a proteção dela, e essa Alô? caminhonete acaba com a... Alô? 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 A melhor maneira de lidar com a angústia, né, é falando dela. É aquela criança que sofre bullying na escola, chega em casa e ela vai falar do bullying e, de repente, o pai faz bullying com ela, né? Dá um murro na cara desse sujeito, ou você precisa parar de reclamar, nananana. Então, quando a gente fica impedido de falar da nossa angústia para o amigo, para a família, para o namorado, para a namorada, para a esposa, quando esta fala é impedida, tem uma segunda chance, que é o pastor, o padre, o psicólogo, o psicanalista. Mas não há uma terceira chance, entende? Fica muito difícil. Quando a gente não usa a fala para cuidar da angústia, a gente corre o risco de começar a usar remédios, né? Antidepressivos, ansiolíticos. A maconha e o álcool são as drogas que mais fazem com que a angústia fique anestesiada por um tempo. Vocês já viram aí como tem maconha sendo apreendida, como se fuma maconha. E vocês façam um trajeto na sua cidade e contem na frente de quantos bares vocês vão passar e vocês vão ver que, fora a bebida que a gente tem em casa, né? A terceira forma de lidar com a angústia é a ideação suicida, né? É aquela coisa do cutting, de se cortar, começar a perder a autoestima, começar a sentir que a vida não tem sentido, que eu não caibo na vida, eu não pertenço à vida, e aí o suicídio, né? A quarta maneira, quando se escapa do suicídio, é se juntar a um grupo que tenha uma ideologia onde tem alguém gritando lá, vamos fazer isso, vamos para lá, vamos bater no palmeirense, vamos roubar, vamos... E a quinta maneira de lidar com a angústia são as compulsões, né? Comida, bebida, sexo, compulsivamente, jogo. E hoje nós temos uma saída da angústia que é muito perigosa, que são os joguinhos eletrônicos, que é a compulsão pelo telefone celular, que é uma coisa muito complicada. Vocês devem perceber que muita gente ficou sequestrada pelas redes sociais, muitas crianças, muitos adolescentes, e essas compulsões, elas tendem sempre a serem aumentadas, né? Eu já tendo alguns adolescentes que não dormem, porque eles passam a noite
jogando joguinho e online com gente da Alasca, com gente do Canadá, com gente da Alemanha, e começam a ter problemas, né? Não comem direito, não dormem direito, vão começar a ter problema na escola, alguns já têm muitos problemas na escola, e aí essa é a maneira hoje atual de se lidar com a angústia. Não significa que dá certo, tá? O CELAB, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos do Brasil, fez um mapa da violência em 2012, numa pesquisa realizada entre 2000 a 2010. E, nessa época, os suicídios de crianças e adolescentes dispararam no Brasil. Estima-se atualmente, durante a pandemia, que a gente não teve muito acesso a dados, e na pós-pandemia, uma média de 30 a 40 suicídios diários no Brasil, envolvendo crianças e adolescentes. Tá? As comunicações de suicídios em 3.600 municípios brasileiros atentam para que a idade do suicida, né, 40 suicídios diários, 31 foram cometidos por crianças e jovens entre 9 e 25 anos de idade. Gente, é uma coisa assustadora, né? A gente se assusta muito. Uma coisa que é muito séria na questão do suicídio é a perda da ideia de que eu sou importante para o outro, né? A perda da ideia que eu tenho um significado afetivo para o outro. Como que a gente mede afeto? Pelo medo da perda, não é? Quanto maior o medo da perda, maior é o meu amor por alguém. E tem muitas crianças que são esquecidas no carro, esquecidas na escola, esquecidas em casa. Tem uns que ficam lá 2 dias, 3 dias dentro do quarto, comendo salgadinho e jogando. Esta ausência de afeto é uma das causas mais terríveis. Aí eu vou pular esse... Bom, lembram-se daquela tríade lá que eu falei da amígdala cerebral, né? O medo exagerado vai se transformar em pânico ou em compulsões. A criança compulsiva, ela entra no mundo virtual e perde, aparentemente, o medo. Ela transforma o medo em prazer, em ficar repetindo lá aquelas fases, aquelas situações do joguinho, né? A raiva vai se transformar em agressividade, gerando a violência, e a culpa vai se transformar em depressão, tá? E muitas vezes em doenças do corpo. O suicídio, que é uma das 3 principais causas de morte entre jovens e adultos de 9 a 28 anos, né? Ele aumentou muito nos últimos 50 anos, em particular em países em desenvolvimento como o Brasil. Então, cada suicídio ele é terrível, né? Ele causa um impacto muito grande nos amigos, na família, e em quem escuta sobre o suicídio, mas às vezes nem conhece o suicida, fica muito difícil acreditar que alguém pense em tirar a própria vida. Então, o suicídio não pode ser previsto, gente, mas existem alguns indicadores de risco, e são pouco ou nenhuma resistência à frustração. Muitas crianças são criadas ao bel prazer dos sentimentos que elas têm, dos desejos que elas têm, e não há limites nessa criação, o que causa o primeiro sinal de falta de saúde mental, que é a pouca ou nenhuma resistência à frustração. Imagine um sujeito de 15 anos sem resistência à frustração, porque ele sempre tem tudo, os tênis, a roupa,
E, de repente, ele começa a gostar de alguém, um menino ou uma menina na escola, e, de repente, ele é rejeitado. Como ele não tem resistência à frustração, esta rejeição traz aquele sentimento de que ele não pertence mais ao mundo. E aí o suicídio, né? A maior parte dos suicídios são devidos a essa falta de sensação de pertencer ao mundo. Muitos meninos e meninas homossexuais, muitos meninos e meninas sem resistência à frustração, quando alguma coisa dá errada, ele já pensa em se matar, né? Tentativa anterior ou fantasia de suicídio são indicadores de risco, né? Disponibilidade de meios para o suicídio, né? Morar num prédio, ter muito remédio em casa, ideias de suicídio abertamente faladas, às vezes nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, alguns adolescentes, algumas crianças falam, se despedem dos amigos. Então, alguém tem que ouvir isso, né? A preparação de um testamento é muito comum isso, né? Um sujeito de 25 anos começar a escrever que ele vai deixar o carro e a moto para o irmão mais novo, e aí alguém lê isso. Luto pela perda de alguém próximo, né? A dor de perder alguém próximo. Eu tenho crianças que tentaram suicídio depois da morte da mãe por um câncer. História de suicídio na família. Pessimismo ou falta de esperança, entre outras coisas, né? Bullying, que é o segundo item mais terrível que gera a ideação suicida, né? Sofrer bullying e não ser acolhido por isso. E outros assédios perversos, né? O bullying caseiro, né? Aquela criança que escuta do pai, da mãe, você está gorda, ninguém vai te querer, olha como você está comendo, que nem uma porca. Essa criança tem 3 anos, 4 anos, com 9, 10, ela não emagreceu. E aí, como o bullying continua, a gente tem muitos casos assim, aí ela para de pertencer à vida porque ela é inadequada, ela é gorda, né? Separações não enlutadas dos pais e o desamparo tardio, né? Após a fase de latência vai dos 6 aos 11 anos, e muitas separações de casais que têm filhos de 6 a 11 anos se deparam, às vezes, com a tentativa de suicídio. Porque a mídia não publica, não fala dos suicídios, né? Porque no século XVIII, em 1774, um rapaz chamado Werther suicidou-se. E o von Goethe escreveu uma obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther. E esse livro vai porque é a história de um jovem que sofre por amor, um amor não correspondido, e ele se mata. Quando esse livro foi lançado, uma onda de suicídios de jovens se espalhou pela Europa. E hoje, se vocês entrarem na Deep Web, vocês vão encontrar mais ou menos 2.000, 2.100 sites sobre o como se matar sem dor, que incentiva muito essa condição de perda. Tá? Eu vou pular isso aqui, porque eu estou preocupado com o tempo, depois, se der tempo, eu volto. A maneira mais forte, mais segura da gente poder impedir a questão do uso de droga, poder suportar as frustrações, poder suportar a angústia, né? É quando a gente tem saúde mental. Quem oferece saúde mental para nós? A família, a escola, os amigos, né? A família, principalmente, que ensina a criança a tolerar as frustrações, que é o item mais importante de saúde mental, a tolerância às frustrações, né? Receber cuidado, receber amor, receber afeto, né?
aprender a aceitar si mesmo e aceitar o outro, né? Aceitar as diferenças, né? Eu sou gordinho, outro é magrinho, outro é alto, outro é baixo, outro é negro, outro é branco, outro é índio, e aprender a aceitar as diferenças que vocês percebem hoje que é muito complicado, tá? A gente voltou a ter preconceito, a gente voltou a agredir as pessoas por causa da orelha, por causa da velhice, né? Hoje se agride muito o idoso, a gente agride porque é negro, a gente agride porque é criança. Vocês viram nesses últimos 4 anos quantas crianças foram mortas por padrastos, pais, mães, né? Aceitação de limitações, né? A vida tem limite, não é tudo que eu quero que dá certo, então aprender a frustrar-se e saber que a gente vai buscar outro caminho, respeito por si mesmo e pelo outro, prazer nas conquistas do dia a dia, prazer na escola, prazer em casa, relações pessoais, né? Ter amigos que duram tempo, aquele amigo que é desde a infância, que mora em outro país, mas ainda se comunica, né? Não se aproveitar dos demais, que é um recado para os políticos aí. Se aproveitar dos demais é um item de doença mental, é uma psicopatia, né? Sentimentos de responsabilidade pelo ser humano e pelo planeta. Nós estamos aí no COP, lá em Doha, tentando discutir o futuro do planeta, mas vocês veem como ninguém faz nada, né? E a aceitação de responsabilidades, que é uma coisa muito difícil hoje quando a gente põe um celular na mão de uma criança, né? O que um sujeito angustiado precisa? Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser autorizado a caber na vida, tá? Então, eu vou contar para vocês uma historinha bem curtinha. Um menino que começou a sofrer bullying na escola por causa do tamanho das orelhas dele, ele saía da escola, chegava em casa e a mãe é viúva e trouxe a própria mãe para morar com ela. E essa senhora que faz crochê, que ajuda na cozinha, ajuda na lavagem de roupa, esse menino chega em casa, a mãe está trabalhando, e essa avó o recebe, e ele está chorando, essa avó coloca ele no colo dela e escuta ele ser chamado lá na escola de orelhudo, de dumbo. E essa senhora, com toda a afetividade, ouve, e depois diz: eu te amo, com essas orelhas, com esse nariz, com essa boca, com esse cabelo, você é muito importante para mim. E aí a angústia cessa, pelo menos naquele instante, nos 2, 3 próximos dias, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer quando a gente percebe alguém em sofrimento, né? Acolher a angústia do aluno, principalmente os professores que devem fazer isso, né? Ouvir o filho, né? Ouvir as queixas acadêmicas, não acadêmicas, ouvir como é o relacionamento dessa criança aí na vida social. Ela quer pertencer a um grupo dos top da escola e não vai, porque ela é mais pobre, porque ela é menor de altura, é mais feinha, e o cabelo dela é ondulado, não é liso, é preto, ela não é loira, então, complicado, né? O acolhimento é aceitar que aquela pessoa está sofrendo e ouvir o sofrimento dela, né? Sempre estar pronto para ouvir. Ser desejado e ser cuidado. Quando uma pessoa se sente desejada por alguém e pelo outro, e ser cuidada por alguém e pelo outro, isso faz com... Sentir-se desejado produz autoestima. Sentir-se cuidado produz autocrítica, né? Aí eu começo a ver que minha orelha é grande, mas eu faço isso, eu sou bom no futebol, ou eu sou bom em história.
Ter autoestima e autocrítica faz com que a gente tenha autonomia, com que a gente possa começar a viver em nosso nome. Ter autonomia faz com que eu saiba meus próprios limites. Então, meus amigos vão para uma pizzada, vai ter maconha, vai ter muito álcool lá, e eu não vou, porque eu sei que eu exagero e eu me conheço. Saber os próprios limites significa poder se cuidar. Então, gente, aqui tem uma bibliografia, tá? Meus livros, os livros das pessoas que me deram condição aí de ser quem eu sou, né? Meus velhos professores, o Freud, que é o meu guia aí sempre, né? E alguns neurologistas, tá bom? Então, está faltando aí meio minuto para eu completar meus 30 minutos, e eu queria dizer a vocês o seguinte: a cada mês, a cada ano que passa, a cada incremento que se faz à vida, como agora a questão dessa virtualidade, né? A gente vai aumentando o número de objetos que a gente tem, o número de desejos que a gente tem, mas a gente começa a não saber mais o que a gente quer. Então, talvez vocês tenham alunos ou filhos que estão aí fazendo Enem, fazendo vestibular, e vocês já ouvem falar que eu não sei bem o que eu vou fazer, não sei bem o que eu quero, eu queria medicina, mas é difícil, então eu vou fazer outra coisa. E isso é angústia. Isso é angústia. A gente precisa conversar. Você quer fazer medicina? Então você vai fazer. A faculdade é cara, eu vendo meu rim, mas você vai fazer. Quer dizer, o acolhimento do sentimento do outro, da angústia do outro, é fundamental. Muitos de nós, talvez todos nós que estamos aqui reunidos hoje, um dia ou outro, numa angústia quase insuportável, a gente teve um pensamento suicida. E não o fez por alguma coisa, por estar ligado afetivamente a alguém, ou a algum projeto, ou estar ligado à vida de alguma forma. Mas o que eu e meus colegas temos sentido, gente, é que há uma perda, tanto das crianças como nos adolescentes hoje, nessas gerações que estão aí, até de 25, 27 anos, mesmo os que estão fazendo faculdade ou trabalhando, há uma perda gradativa da crença na vida, né? Então, hoje, as relações afetivas duram pouco, são frágeis, são líquidas, e muitas separações, muitas crianças sofrendo aí de alienação parental, que é extremamente angustiante, e esses pais competidores aí não se dão conta do mal que eles vão fazer para essas crianças no futuro. Enfim, nós temos a cada dia motivos, 10, 20, 30 motivos diferentes para a gente estar angustiado, tá bom? Obrigado pela atenção, e eu espero que nesse tempinho aí curto eu tenha passado uma mensagem aí de reflexão para vocês. Obrigada, Ivan. Passei muito do tempo? Não, né? Nenhum. Deixa eu ficar aqui, senão você não me vê, né? Eu agradeço mesmo muito as suas palavras, a gente sempre aprende muito. Eu não sei se vocês que estão aqui com a gente querem fazer alguma pergunta. Quem está assistindo online, se quiser, também pode fazer pelo chat. A gente tem um tempinho assim para perguntas para o Ivan. E eu levo o microfone a vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Ninguém? Ivan, eu não sei se você vai ficar ainda com a gente até o final do evento. Como é que está seu tempo aí? Não, eu queria ficar.
Então fique, por favor. Então, tá bom, obrigado, bem. Aí, precisando, depois a gente te chama de novo. Pode ser? Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu passei o convite para tanta gente. E assim, eu conheço muitos de vocês, a maioria, acredito, mas tem uns postinhos aí que eu não conheço. Então, eu sou a Mônica Fernandes, a mãe do Calvin, do Júnior. Foi seu aluno, né, Sônia? Quantos anos ele tinha? É, uns 10 no máximo. Então, e sou jornalista, sou assessora de comunicação da Unimed. A doutora Laura está aqui, né, já há muitos anos, já vão mais de 20 anos, doutora Laura. Né? E hoje eu estou aqui num papel diferente, realmente, como mãe do Júnior. Né? Ali é a foto que a gente usou para inspirar essa logomarca do projeto, feita por uma amiga. Né? Eu tenho muitos amigos me ajudando nessa jornada agora. Então, um faz a logo, outro faz a arte do convite, outros já estão estudando comigo num grupo de estudos para nós nos aprofundarmos nesse tema para poder conseguir ajudar as pessoas, porque a ideia por trás desse projeto é ajudar a que nenhuma outra mãe ou pai passe pelo que a gente passou, né, Valtinho? Então, a ideia é ajudar esses jovens. A gente sabe que eles sofrem muito, as crianças sofrem muito. Como o Ivan falou, a gente às vezes não dá ouvidos, né? E essa angústia vai ali se acumulando e chega numa ideação suicida. Antes da ideação suicida, tem vários sinais que às vezes os pais, a escola não percebem. E a gente precisa aprender a perceber, né? Eles se cortam, eles se isolam, eles buscam uma fuga, né, no videogame, aonde for. E pode passar, Rafael. Aí já é o Júnior aos 21, né? Ele partiu aos 21 anos. Ao atingir a maioridade, eu acho que ele talvez tenha sentido que agora ele era dono da sua própria vida e podia fazer o que queria com ela, que foi desistir da vida. Por toda a dor que ele já vinha enfrentando há muito tempo, né? Meus amigos sabem. E aí, o luto, até estava conversando com o Capitão Riquelme, né? Como que o luto é difícil e como que cada um lida de uma forma diferente com ele. Acredito que o Walter foi de um jeito, eu de outro. A Tânia, fundadora do Espaço Ser, que tem me ajudado tanto. Ela e o Fernando são pais do Matheus, que se suicidou aos 14 anos, saltando do prédio onde morava. Eles também encontraram na luta, quando criaram a ONG, uma forma de viver esse luto, de superar a dor, que é o que eu estou buscando também, né? A gente faz pelo outro, mas a gente faz pela gente também, porque é uma forma de curar um pouquinho, de amenizar esse sofrimento da perda. E aí depois veio a perda da minha mãe, né? Tá aí com o Júnior, uma das últimas viagens que eles fizeram juntos. E também pela dor que ela passou. A minha tia, né? Minha irmã sabe muito bem quanto foi difícil para minha mãe, porque era o único neto. Desculpa estar contando um pouquinho dessa história, mas é só para vocês entenderem um pouquinho o que está por trás do projeto, dessa motivação de querer ajudar, de querer unir as pessoas em torno disso. E aí não tem como eu não falar, né, da história para trás. A minha mãe está lá com ele hoje, com certeza. Espero que nos vendo aqui e nos dando força para a gente realmente conseguir fazer alguma coisa. Pode passar, Rafael. E aí, esse é o problema, como o Ivan falou, que a gente está enfrentando hoje, né? Um aumento
nas estatísticas do suicídio de crianças e jovens. Na ONG Espaço Ser de São Paulo, que foi fundada em 2018 pelo Fernando e a Tânia, pais do Matheus, cada vez mais aparecem crianças de 7 anos em diante, sofrendo de depressão, se cortando e tentando tirar a própria vida. Então, essa faixa etária está caindo, está diminuindo, está ficando ainda mais preocupante. É a segunda, né? É a quarta causa de morte nessa faixa etária no mundo. No Brasil, uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas a cada morte tem 20 tentativas. A gente não sabe nem como fica a pessoa depois, porque os efeitos, né, e as consequências de uma tentativa de suicídio são gravíssimas. A gente tem o resultado de uma pesquisa feita em Goiânia por uma psicóloga de lá, que mostrou que o maior estresse dos adolescentes na escola pública acontece na 7ª série, na escola privada, no ensino médio. A ideação suicida vem ocorrendo cada vez em idades mais precoces. Pode passar, Rafael. Na Câmara dos Deputados tem esse grupo de estudos voltado ao combate ao suicídio, e eles têm estudado esse aumento também de casos de automutilação, problemas psicológicos que vêm ocorrendo com os jovens brasileiros. 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos e 1 em cada 4 crianças também já apresentou indícios da doença. O consumo de álcool, substâncias psicoativas durante a infância e a adolescência possui uma relação direta com os casos de suicídios entre jovens. Esses são estudos que vieram lá da Câmara dos Deputados, desse grupo que existe, uma frente parlamentar de combate ao suicídio. Pode passar. E aí, é esse cenário, a gente ouviu o Ivan falando do bullying, da violência doméstica, da insegurança digital, porque hoje na rede social ela pode ser boa, ela pode ser péssima para essas crianças e adolescentes em depressão, né? Porque imagina, se ninguém te curte na rede social, ninguém fala com você, ninguém te dá parabéns no seu aniversário. Eu vi isso acontecendo, né? Abuso de drogas, comportamento social, exploração sexual. E eu acrescentei o déficit de natureza, porque eu acredito muito que o convívio com a natureza é benéfico para a saúde mental das crianças, dos adolescentes e de nós, adultos, porque é uma das coisas um dos lugares que eu me sinto muito bem, em paz, que eu consigo respirar bem, é no meio da natureza. E a ideia do projeto Calvin é trabalhar nessa linha também. Vocês vão ver aqui já no próximo slide que a gente tem muitas ideias para colocar em prática, e todas com esse objetivo de transformação. Aquela pesquisa que eu mencionei, feita em Goiânia, pela doutora Daniela, ela perguntou às crianças e adolescentes das escolas públicas o que te motiva a viver, né? E aí estão as respostas que ela levantou. Praticar esportes, ter amigos, ter tempo livre, ter um bom relacionamento em casa com os pais, ter um bom desempenho na escola, gostar de animais, ser honesto, ser amigável, ou seja, ter amigos, né? E aí vem o nosso propósito, como bem falou o Ivan, é de acolher e ouvir. Acho que as 2 primeiras palavras, como ele frisou, são as fundamentais, porque ignorar ou deixar a criança ou adolescente lá na sua fuga do celular, do joguinho, seja do que for, é não dar espaço para essa fala da angústia que ele tanto comentou, né? A gente precisa estar pronto para ouvir, para acolher, para compreender, para ajudar, para aprender com eles, né? A gente só vai conseguir ensinar alguma coisa e transformar alguma coisa se a gente estiver realmente disposto a aprender com eles, amar, florescer e transformar. E florescer está aí por causa do déficit de natureza, porque mexer na terra, mexer com planta, mexer com bicho, isso ajuda
bastante. Não deixa de ser uma terapia. Então, essa é a essência do projeto Calvin, é salvar vidas. A missão, oferecer a crianças e jovens em sofrimento emocional um autoconhecimento, um novo olhar para a vida, a partir do acolhimento, do autoconhecimento, da conexão com a natureza. A visão é sermos referência no trabalho com jovens para a valorização da vida, com saúde, propósito e futuro. E os valores nossos principais, amor, respeito, empatia e solidariedade. Eu digo que sem esses 4 valores, nenhum dos voluntários que estiverem junto com a gente na ONG vai conseguir atingir objetivo algum. Esses são os 4 valores fundamentais. A gente, outro dia, acho que a Tiara também estava na reunião que fizemos online com o pessoal da ONG Espaço Ser em São Paulo, alguém perguntou o que é preciso para poder ser um voluntário. E o Fernando, então, respondeu, amor, acima de tudo. É a primeira coisa, ter amor para dar. E, em segundo lugar, comprometimento, né? Lógico, também a gente sem comprometimento, a gente não trabalha, a gente não consegue fazer as coisas. E eu trouxe esse projeto para começar a falar dele publicamente só agora, apesar dele estar em planejamento, em andamento já há algum tempinho, porque a gente precisa de voluntários, né? A gente precisa de pessoas que se importam, que querem ajudar, que podem dispor um pouquinho desse amor que tem para ajudar alguém. Porque sozinha, gente, eu não vou conseguir fazer nada, na verdade, né? Tem muito a ser feito e tem muita gente precisando. Eu, quando perdi meu filho, pouco depois, várias mães vieram me procurar para me contar do sofrimento dos seus próprios filhos. E o que fazer, em prantos, chorando. Inclusive amigos do Júnior, que sofreram com a perda também. A gente não tem ideia o quanto que um suicídio impacta, quantas pessoas um suicídio impacta. Estudos mostram que são mais de 60 pessoas, do círculo próximo, do círculo afastado, porque sempre vai existir, para todo mundo que conheceu aquela pessoa que desistiu da vida, algum pensamento de culpa. Isso foi o que eu ouvi de muitas pessoas. Algum pensamento de que, poxa, eu podia ter feito alguma coisa, por que eu não chamei ele para sair mais, por que eu não convivi, por que eu não... Né? Acontece isso. Então, a gente também tem que entender que a gente, quando ajuda um jovem, uma criança em sofrimento, a gente está ajudando muito mais gente ao redor. Não é nem só aquela pessoa. É a família que sofre junto, são os amigos que sofrem junto. Tem muita gente sofrendo junto. Pode passar, Rafael. E aí, como que a gente consegue realmente ajudar? As práticas complementares integrativas da saúde, que são hoje aceitas tanto na OMS, quanto no Ministério da Saúde, no SUS, são várias as práticas que lá na ONG de São Paulo, no Espaço Ser, eles usam com sucesso. Meditação, reiki, arte-terapia, yoga. Pode passar, Rafael. Aí tem algumas apenas das que eu imagino que a gente pode começar a trabalhar aqui em São Lourenço, ou de forma online, porque é possível hoje, na pandemia, o que aconteceu com eles lá? E eu estou citando toda hora essa ONG, porque eles realmente têm nos ajudado bastante, é um parceiro, assim, é uma co-irmã para mim, né? Eu estou aprendendo todos os dias com o que eles fazem, porque eles já conseguiram ajudar muitos jovens. Tem alguns que entraram lá com ideação suicida e hoje são voluntários ajudando os outros. E através dessas práticas, porque além do tratamento psicológico, além do tratamento médico, psiquiátrico, dos medicamentos, precisa de um acolhimento no resto do tempo, né? E esse acolhimento a gente pode oferecer através dessas práticas. E elas são comprovadamente, cientificamente comprovadas que trazem resultado. Em momentos de crise, como tirar alguém da crise, aprender a respiração, a meditação,
eles aprendem isso. Eu já participei de várias das atividades online do Espaço Ser e vi isso acontecendo, né? Vi como que eles aprendem, que eles utilizam essas técnicas para os momentos de crise, de sofrimento. Então, aí tem uma listinha, olha, que depois eu vou perguntar, quem que sabe fazer yoga aqui? Que quer entrar para a ONG, quer ajudar? Quem que faz Tai Chi? Né? A oficina de escrita, eu mesma que quero oferecer, mas tem muita coisa para a gente fazer. No grupo que a gente já formou, já temos algumas pessoas, né? A gente tem pessoas que estão ligadas a algumas dessas atividades, não a todas, mas a algumas. Então já fica aqui, viu, Sônia? Aberto. Leitura para criança, né? Pode passar, Rafael. E no lado da natureza tem tudo isso aí também que a gente pode fazer, porque a gente mora numa região tão bonita de serra, né? E caminhadas e trekking é o que eu mais tenho feito ultimamente, né? Walter sabe. E como que é bom, né, você ter essa conexão com a vida, onde não tem aquela pessoa que te faz o bullying, onde não tem um ambiente hostil, pelo contrário, né, você vai para um ambiente em que só tem paz, onde a gente começa a perceber que a vida é muito maior do que aquele mundinho de sofrimento só que você está ali imerso, né? Então, tem muitas coisas para a gente fazer também nessa área de contato com a natureza, ao ar livre. E tem um porquê isso tudo. A ausência da natureza, segundo Richard Louv, que escreveu um livro que eu estou amando ler, vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela promove impactos negativos na saúde física e mental das crianças. As crianças que vivem longe, né, de um jardim, de uma árvore, né, que vivem numa cidade grande, em apartamento, quase o tempo todo, fechadas, isso faz uma falta. A gente vê que essa sociedade fica muito urbana, menos verde, com crianças mais enclausuradas, cultivando a cultura do ter, ao invés do ser. Acho que o Ivan também comentou isso na fala dele, né? A gente tem tanta coisa, a gente já não sabe mais o que a gente quer, né? É assim que os jovens estão hoje. Então, o mundo natural tem um enorme poder de transformação. E quanto mais a gente fica tecnológico, mais natureza a gente necessita. Então, nessas horas de ir para o mato, é hora de até esquecer o celular em casa. Melhor coisa que se faz. Pode pensar. E aí, alguns estudos também que eu tenho visto na Suécia, por exemplo, esse estudo mostra que crianças e pais que vivem em lugares que oferecem acesso fácil à natureza têm 2 vezes mais amigos do que aqueles que precisam de trânsito para acessar o ar livre. Estudo com adolescentes finlandeses também mostram que após eventos desconcertantes, perturbadores, eles vão para espaços na natureza para clarear as ideias e para relaxar. É o que se chama de solitude acolhedora. E esse é o livro que eu mencionei, do Richard Louv, que fala sobre o déficit de natureza, o transtorno do déficit de natureza, chama A Última Criança na Natureza. É um estudo completo que a gente, dentro do grupo de estudos da ONG, a gente já está começando a aprofundar, porque ele tem muita coisa boa para a gente usar. Então é isso aí. Essa foto é de uma propriedade aqui próxima de Pouso Alto, entre Pouso Alto e Tamonte, que eu tenho para a gente usar para a ONG. E que, se Deus quiser, em breve a gente vai poder usar para várias das atividades. Então, basicamente, eu queria trazer para vocês, ao conhecimento de todos, né, o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer, e abrir para que quem puder voluntariamente se juntar a nós, estamos de braços abertos, tanto para atividades presenciais como para as atividades online. E a gente já tem, inclusive, demanda para atender, devido a essa parceria com a ONG de São Paulo, que não consegue atender toda a demanda que tem lá no online e que já
já disse que assim que a gente começar, vai encaminhar demanda online para nós. E eu vou falar para vocês das atividades que eu participei lá e que eu tive a oportunidade de ver crianças mesmo, adolescentes, expondo lá. É assim, assustador. É muito assustador. É difícil para a gente que conviveu com isso, ver, né, acontecendo com tantas crianças, com tantos adolescentes. É assustador, de verdade. Como que eles sofrem e como que eles estão a ponto por um fio, por um fio. E como às vezes tudo que falta é esse acolhimento que a gente quer oferecer. Eu acho que é isso, Rafael. Aí, a Suceira é a ONG que eu comentei em São Paulo, se conectando com a vida. Aqui estão outros 2 parceiros que me ajudaram para esse evento de hoje, que é a própria Unimed e o Corpo de Bombeiros. Então, era isso que eu queria trazer. E digo a vocês que acho que quase todo mundo já tem meu contato, que eu coloquei meu próprio WhatsApp para, né, como meio de inscrição para o evento de hoje. Então, se vocês quiserem entrar em contato depois, eu vou ficar bastante feliz com toda a ajuda que vier. Tá? Muito obrigada. Vamos lá. Obrigada pela presença mais uma vez. O capitão Riquelme Murta Pinto, ele é oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, graduado em Ciências Militares, também em Psicologia, com especialização em Gestão e Proteção em Psicologia e Defesa Civil também, especializado em Gestão e Proteção e Defesa Civil pela FGV e Terapia Cognitivo-Comportamental pela Unifenas, secretário do Comitê Nacional de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio, do CONAC, coordenador do Temático Operacional de Atendimento a Tentativas de Suicídio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coordenador e instrutor do curso de Atendimento Técnico a Tentativas de Suicídio do Corpo de Bombeiros, palestrante em temas como Psicologia Clínica e Suicídio. Então, obrigada. A palavra é Agradeço pelo convite, mãe. Senhoras e senhores, boa tarde. Ouvindo aqui tantas vezes, a piada sempre é a mesma, mas é sempre a mesma resposta, então eu vou sempre repetir. Eu sempre ouço um saco cheio de gato morto miando mais alto. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Melhorou bastante. Para mim sempre é uma satisfação enorme estar aqui com as senhoras e senhores aqui. Aqui neste auditório, eu já perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui para assistir palestras, para ministrar palestras, desde 2009. Eu estive aqui enquanto tenente, comandando aqui o pelotão, quando eu estive aqui à frente do pelotão, e depois como capitão, atuando aqui na área de suicídio. Para mim, realmente é uma satisfação enorme, porque aqui são sempre inúmeras coincidências para estar aqui. Eu tive uma enorme coincidência de uma das ocorrências que eu estive aqui, que foi uma ocorrência marcante também naquela ocorrência, naquela ocasião, mas anos depois, eu ter conhecido o Walter, que foi o pai do Bruno naquela ocasião. E o Walter hoje é um dos nossos grandes parceiros no nosso curso. O Walter hoje é a cereja do curso, né? Onde a gente vai, ele está junto com a gente, porque é o Walter que dá o caráter humano do nosso curso. Hoje nós temos 188, era a minha última contagem de abordadores no estado. Curso hoje referência no Brasil inteiro. Hoje o nosso curso é curso referência no Brasil inteiro. Temos o tenente Anderson, um dos nossos instrutores especialistas. Aqui em São Lourenço nós temos 2 especialistas, o Cabo Augusto, o sargento Manuel, que também é um dos nossos instrutores. E a gente conta com o Walter. É uma grande coincidência. E uma outra coincidência foi que em 2019 o Anderson
me ligou me contando de uma ocorrência aqui que eu passei a comentar em alguns dos nossos cursos, e a coincidência girou o mundo que anos depois que eu descobri que era Mônica. Então, assim, o mundo vai unindo pessoas em prol de objetivos comuns. Cada um de nós aqui trabalhamos em áreas distintas, né? O Edmilson sempre trabalhou conosco aqui, à época, no turismo. E aqui que eu reconheço alguns rostos novos, mas cada um dentro de sua área, atuando dentro da sua expertise, mas unidos aqui em prol de um objetivo comum. Especificamente, para mim e para o Anderson, a gente caminha no limbo, literalmente, entre a vida e a morte. Enquanto a Mônica estava aqui apresentando, eu tive que sair aqui porque na quarta-feira eu recebi uma paciente nova, um comportamento suicida. E desde quarta-feira ela ainda está em crise, então eu tive que atender os pais, orientar, né, sobre como agir nessa crise dela. Então a gente caminha, no caso nós, bombeiros militares, literalmente entre os dois, entre a vida e a morte. A gente vai em momentos, em situações que a pessoa, a gente fica naquele limiar. Será que vai dar? Será que não vai dar? E é para isso que a gente treina diuturnamente. E aqui eu fico muito feliz, muito satisfeito em ver pessoas envolvidas em girar a ampulheta da vida. E é assim que a gente fala em nossos cursos. A gente gira a ampulheta da vida daquela pessoa. Sei que é tanta coisa para falar, tantos assuntos importantíssimos, mas aqui a gente não tem um tempo suficiente. Então eu selecionei 5 formas de vocês, quando receberem aquela pessoa que nós chamamos de tentante, aquela pessoa que busca o autoextermínio, de acolhê-la e girar a ampulheta da vida daquela pessoa. E eu espero que todos já... É igualzinho aqueles vendedores de Tupperware, de Herbalife, que aí vem o palestrante, fala, vende a imagem do produto, o produto é legal, bacana, a WhatsApp já compra 4 Tupperware e já entra no sistema. A ideia é essa. Eu espero muito, torço muito para que todo mundo aqui já compre pelo menos uns 4 pacotinhos e já convença o vizinho de entrar também. Então, quem já conhece aquele vizinho que sabe de yoga, já faz o convite para ele para entrar aqui. Porque o negócio é bom mesmo, tá? Brincadeiras à parte, realmente o programa salva. Não é uma ideia mirabolante. Realmente, eu falo como psicólogo. E a minha linha terapêutica, terapia cognitivo-comportamental, é uma linha mais ligada à neurociência. Então, tudo aquilo que eu vi que a Mônica colocou ali, tudo, de fato, tem um embasamento, um fundamento neurocientífico. Quando se fala da questão da natureza, do contato com a natureza, aquilo ali é mágico, atenção plena, é contato com o presente. Os pacientes que chegam na clínica são pacientes que estão focados ou no futuro, que é o quê? Ansiedade, ou no passado, que é o quê? Depressão. Quando a gente pega os 4 pilares, os 4 transtornos principais que movem a pessoa para o suicídio, primeiro, transtorno de humor, depressão, bipolaridade. Depois, os transtornos ligados aos usos de substâncias, álcool, drogas. Depois, os transtornos ligados à personalidade, borderline. Essa que eu falei agora, que eu estou em contato com os pais, transtorno de personalidade borderline. Depois, os transtornos psicóticos. Depois, né, acrescentando, os transtornos ansiosos. Todos pessoas que vivem ou no futuro ou no passado. O que a Mônica está propondo é vocês, isso serve só para comportamento principal, para nós mesmos. O que ela está propondo com essas atividades é a gente viver o presente. Quantos de vocês vivem o presente? A gente está sempre pensando na conta que vai ter que pagar logo mais na segunda-feira. A gente tem que apresentar no trabalho. A gente tem que fazer alguma coisa. Ah, mas se tem negócio de errado na semana passada. O que ela está propondo é algo que se dê para mas aqui é focado no comportamento específico.
desenvolver nisso. Bom, chegando lá, começarmos a receber esse público, seja ele online, seja ele presencial. Eu vou apresentar 5 ferramentas que não são privativas de um psicólogo, ou seja, qualquer um pode fazer, todas gratuitas, vocês podem fazer sem nenhum... Aliás, vou até apresentar aqui. Essa daqui é uma coisa que eu uso no meu consultório com os pacientes que têm comportamento suicida. É um baralho terapêutico, vocês podem comprar aí no Mercado Livre, não é privativo do psicólogo, qualquer pessoa pode comprar. Existem vários modelos, tá? Tem isso aqui que é difícil. Mas tem de depressão, tem de ansiedade, tem muita coisa. Então, são cartinhas com 100 perguntas. Vou abrir aqui e pegar aleatoriamente aqui. Então, você pode usar isso aqui com o paciente, pessoa online, pode usar. São perguntas que fazem a pessoa refletir sobre aquele momento da vida dela. Por exemplo, o que costuma fazer você se sentir culpado? Por quê? Você se sente culpado. Essa paciente minha, por exemplo, não vou citar nomes, tá? De forma alguma poder alguém identificar, mas hoje ela tem 19 anos. Ela, com 15 anos de idade, uma pessoa mais velha do que ela, teve um abuso com ela. E aí começou a ameaçá-la e obrigou ela a tirar fotos dela nua. E se não mandasse, ele iria contar para os pais e para os amigos. Ela, com medo, tirou foto dela nua e passou para o rapaz. O rapaz divulgou a foto dela para todo mundo na escola, nua. E aí ela começou a ter comportamentos de autolesão. E ela começou a se sentir culpada. E aí, isso foi virando uma bola de neve. E daí ela começou a ter as ideações suicidas. Ela se sentia culpada. Então, isso aqui é uma forma que a gente tem de trabalhar a culpa dela. Muito cuidado, tá? Isso aqui não é interessante. Dependendo da situação, não é interessante se fazer em grupos. Se faz de forma individual, para não causar nenhum tipo de conflito. Tem perguntas que você tem que ter a noção. Se pode fazer em grupo, você faz de forma individual. Outra pergunta, né? Que coisa você já fez para se machucar em um momento de raiva? O que você costuma fazer para se sentir bem durante momentos de estresse? Você costuma cuidar de si mesmo emocionalmente? Então, assim segue. São, ao todo, 100 perguntas. Então, essa é uma forma que vocês podem utilizar na atividade de vocês. Essa é a primeira. Essa é paga. Isso aqui deve custar mais ou menos entre 40 e 50 reais no Mercado Livre. Há outros sites também. Essa é a única que é paga. Uma outra, essa é interessante. Isso eu uso para o comportamento suicida, mas eu uso também, por exemplo, para transtorno do pânico. Eu uso para crises de ansiedade, que é o quê? A gente chama de planos de segurança. Vocês estão com o celular de vocês, aquele iPhone 11, os meus está, com certeza. Com certeza. Sabe por que eu falei? Ele não vai abrir ali agora, porque ele é humilde. Ele não vai abrir ali agora, porque ele é humilde. Se por acaso vocês tiverem, vocês podem abrir para eu falar, vocês vão anotar. Ou vocês podem escrever também, quem tiver com agenda, papel. É um plano de segurança. Ele é composto por 4 perguntas. Você vai ter o cabeçalho, né? Plano de segurança. Item 1. O que me faz ter pensamentos suicidas? O que me faz ter pensamentos suicidas? Aqui eu estou fazendo um plano de segurança para o comportamento suicida. Se eu tiver crise de pânico, o que me faz ter crise de pânico? Situações que me fazem ter crise de pânico. Por exemplo, coisas que os pacientes costumam escrever. Quando eu estou sozinho, quando eu brigo com meu namorado, quando eu tiro nota baixa na escola, quando alguém me critica, quando meu pai briga comigo, quando eu estou sem dinheiro, quando eu não consigo pagar minhas contas. Enfim, a pessoa, né, o indivíduo, ele vai escrever aquilo que para ele é o gatilho.
Lembrando que isso é muito relativo. Muito relativo. E assim, aquilo que para você pode ser algo irrisório, para aquela pessoa pode ser o absurdo do mundo. É a realidade daquela pessoa, não é a sua realidade. Para ter uma ideia, lá em Varginha, eu fui uma ocorrência de tentativa de suicídio por causa de uma marmita. Marmita. Claro, não era uma marmita por si só. Era um indivíduo que tinha depressão, era um indivíduo que era aniversário de morte da, da avó dele, os pais eram divorciados, o pai tinha acabado de sair de casa, ele tinha depressão, eu falei, tinha parado de tomar os medicamentos dele, ele estava no trabalho, ele pediu o almoço dele pelo aplicativo iFood, o endereço cadastrado que estava era da casa dele, e não no trabalho. Eles entregaram a marmita no trabalho, na casa dele, e não no trabalho. E aí ele com fome, sem comer, ele vai para casa com fome, abandonou o trabalho, e em casa ele tentou suicídio. Então, tudo que eu falei antes eram os fatores de risco. E aí a marmita foi o fator precipitante. Os anteriores, fatores predisponentes. Então, ele tentou o suicídio como fator precipitante, o gatilho, a marmita. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, eu identifico quais são os fatores, os gatilhos para ele. Esse é o item 1. Item 2, esse é o mais importante de todos. Os 4 itens, item 2 é o mais importante. E é o quê? Elementos de enfrentamento. Elementos de enfrentamento. O que são os elementos de enfrentamento? Todas as coisas que eu faço que me dão prazer ou relaxamento, no caso do indivíduo, né? Aquilo que o indivíduo faz que causa nele um relaxamento ou um estado de paz, um estado de alegria. O que os pacientes costumam colocar? Pedalar, nadar, tomar banho, cozinhar, maratonar séries, fazer massagem, caminhar, o que mais? Cuidar do jardim, brincar com o cachorro, o que mais? Fazer unhas, fazer bolo, ligar para um amigo. Às vezes, acontece, essa garota que eu falei, ela colocou lá, se mutilar. Se alguém escrever isso, vocês tiram, não deixam. Às vezes acontece a pessoa colocar, tomar cervejinha. Se acontecer isso, não deixa. A gente tem que colocar comportamentos, atitudes que são saudáveis. Imagina uma pessoa que está buscando o autoextermínio e ela coloca que ela quer cheirar um pó. Aqui, atrás da testa, existe uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal. Ele é como se fosse a rédea do cavalinho, né? Depois que acabar aqui o encontro, depois você lembra do Herbalife? Me pergunte como. Depois do Herbalife aqui, me pergunte como eu conheci o Anderson. Depois me pergunte, não vou falar agora não, mas depois me pergunte como que eu conheci o Anderson. Bom, então, o que acontece? Esse córtex pré-frontal, ele é como se fosse a rédea que a gente tem. O que faz o que faz eu estar aqui de roupa, aqui tá legal, lá fora tava um calor e só. O que faz eu estar aqui de roupa é o meu córtex pré-frontal. Senão eu tava de bermuda, sem camisa, no máximo um chinelinho sentado aqui. Mas o meu córtex pré-frontal me diz assim, não, calma, você tá dando a palestra aqui, não pode. É o nosso sensor. A bebida alcoólica, a cocaína, ela deprime o sistema, esse sistema, o córtex pré-frontal. Então, com isso, a gente, com ele desligado, entre aspas, desligado, a gente fica mais impulsivo. Se a pessoa tem uma ideação suicida e eu estou sob efeito do álcool ou drogas, eu fico mais ainda impulsivo. Tanto que, de todas as causas para que movem o sujeito para o suicídio, a segunda principal causa é a dependência química, o uso de substâncias químicas, álcool e drogas. Então, eu não posso deixar que as estratégias de enfrentamento dele possam estar ali, álcool e drogas, mesmo que ele seja dependente. Você vai colocar as estratégias de enfrentamento dele para o relaxamento saudável. Okay? Agora a gente vai para o item 3.
Qual que é o item 3? Vai colocar assim, se isso não der certo, vou ligar para. Certo? Vou ligar para. Aí ele vai colocar o telefone, o nome e o telefone de pelo menos 3 pessoas. Essas 3 pessoas pode ser um familiar dele, que ele tem idade, um amigo, mas tem que ser pelo menos 3 pessoas. E o telefone da pessoa. Ah, mas eu sei de cor o telefone da minha mãe. Sabe agora. Mas durante uma tentativa de suicídio, que ela tem um foco atencional, vulgo, visão de túnel, ela não vai lembrar. Quem já viu uma pessoa tentando suicídio sabe exatamente o que eu quero dizer. A pessoa tem um foco atencional, ela não consegue prestar atenção em nada. Uma coisa que é óbvia, Flávio, vem para cá, aí é perigoso para você. Ela não te escuta, ela não percebe que ali é perigoso, ela quer deixar de existir. Então, tem que ter o telefone ali. E por que tem que ter 3 e não um só? Porque, às vezes, eu falei, enquanto a Mônica estava falando, eu percebi que alguém poderia estar me ligando. Porque já estava me ligando antes. Quando eu fui mexer no telefone, tinha 2 ligações. A pessoa me ligou, eu não estava em condições de atender. Então, se ela me ligou e eu não pude atender, ela ia ligar para a próxima. Então, por isso que tem que ter 3 telefones. Por quê? Pode estar ocupado, pode estar desligado, pode estar sem sinal, ela vai ligar para o próximo telefone. Então, tem que ter 3 números, 3 nomes, 3 números. Aí depois, item 4. Qual que é o item 4? Aí vai estar escrito assim. Se não der certo, ligar para. Olha só, já estamos no item 4. Se não der certo, ligar para. Quem que é o ligar para agora? Aí vai ter letra A. Centro de Valorização da Vida. Entre parênteses, CVV. Mais o número, 188. Centro de Valorização da Vida, 188. Letra B. Ligar, aí tem ligar para o meu psicólogo. Aí tem o nome do psicólogo, se a pessoa tem o psicólogo de fato, e aí o telefone do psicólogo. C. Ligar para o meu psiquiatra, se a pessoa tem o psiquiatra. Aí o nome do psiquiatra, o telefone do psiquiatra. Letra D. Corpo de Bombeiros Militar, 193. Letra E. SAMU. Tem que ter o telefone de todo mundo. Tem que ter o telefone de todo mundo. Por quê? Aqui, vocês têm que agradecer a Deus mesmo. Aqui tem SAMU, aqui tem Corpo de Bombeiros, aqui tem Polícia Militar. João Viçoso, tem SAMU? João Viçoso, tem bombeiro? Lá tem a Polícia Militar. Graças a Deus que tem a Polícia Militar. Que bom que tem. Por isso que tem que ter todos os contatos, tá? Por que tem que ter todos os contatos? Porque pode acontecer, como aconteceu em Varginha, o nosso sistema 93, que era analógico, antes, o pessoal estava roubando a ligação todos os dias. Quando ligava, a pessoa que ligava parecia que estava chamando, para nós não. E aí a pessoa ligava para o bombeiro, a casa pegando fogo, e nada, o bombeiro não ia. E aí, para a pessoa que estava ligando, parecia que estava chamando. E a gente lá, churrasco, né? Banheira, o furor, a Loki tocando e a casa pegando fogo. E para a gente não tocava. Então, não deu certo o bombeiro, liga para o SAMU. Não deu certo o SAMU, liga para a polícia. Vai ter alguém que vai responder. Por isso tem que ter contato com todo mundo. Na minha experiência prática, 90% vai parar lá nas estratégias de enfrentamento. 90%. Poucos casos precisa ligar para um familiar ou um amigo. Poucos, raríssimos foram aqueles que me ligaram, como esse que me ligou agora. Raríssimos foram os que me ligaram. Raríssimos. Por quê? Quando a pessoa usa as estratégias de enfrentamento, já resolve. Né? Então, assim, por que tem que ter aquela teia social? Esse trabalho que a Mônica está fazendo aqui é espetacular por causa disso. Porque está criando aquilo que o Ivan falou antes, o senso de pertença ou o senso de pertencimento, um grupo. Existe um grupo ali sendo formado, né, das pessoas que são vulneráveis, mais vocês. É um grupo. Então, eles sabem que podem contar com vocês. Isso é importantíssimo. Pensa que a pessoa lá de Airuoca, que mora na zona rural, não tem ninguém por eles. Agora tem vocês. Então, isso é importante, né? Essa é a terceira
técnica, a terceira ferramenta para vocês. Quarta ferramenta, e essa eu acho uma das mais poderosas, que eu chamo de kit de esperança. O que vocês podem fazer? Essa dá para fazer online, tranquilo. Vocês vão orientar. Isso serve, foi montado para suicídio, mas serve para aquele momento que você tem aquele dia cinzento. A gente tem, eu tenho. Todo mundo tem aquele dia que as luzes estão carregadas, sabe? Você sabe. O que você faz? O que você orienta a pessoa? Você vai pedir para a pessoa pegar uma caixinha de sapato. Você vai pedir para ela reunir pelo menos uns 8 objetos que caibam dentro daquela caixa de sapato. Mas objetos esses que, de alguma forma, te façam lembrar de momentos bons da sua vida. Por exemplo, o que os pacientes costumam trazer? Eu peço para levar para a sessão. Eu aviso antes, para eles levarem para a sessão, e aí eles vão contar para mim, cada objeto, o que tem ali dentro e qual é a história daquele objeto. Então, o que eles costumam levar para mim? Levam uma foto de algum familiar, um pai, uma avó, palheta de violão, tufo de cabelo da avó, escova de cabelo, bolinha de cachorro, que brincava com o cachorrinho, pulseira de São Tomé. A paciente ontem me levou aquelas pulseirinhas de búzio. Que mais? Aqueles skates de dedo. Você lembra? Alguns aqui devem lembrar que eles já brincou, né? Skate de dedo. Skate de dedo, aquelas tiarinhas. As meninas aí devem lembrar aquelas balas que faziam um nozinho, que botava dentro da agenda. Lembra? Lembra-se. Está com vergonha de falar, mas lembra-se. Aquelas balinhas que as meninas davam um nozinho e colocavam dentro da agenda para lembrar do primeiro beijo, do segundo, do oitavo, e guardava ali na agenda. O que mais que eu já vi? Teve uma que levou para mim uma capa do CD do Restart. Já levaram o CD, só o CD arranhado, você já sabe que sapateou assim por cima? Mas só o CD, o que mais? Cartas. Teve uma que levou para mim uma carta de quando ela tentou suicídio, que ela foi para o hospital, fez lavagem gástrica, aí as amigas da sala fizeram uma cartinha para ela. Todo mundo assinou. Aí ela botou lacinhos e tal, aí ela levou. E aí o que acontece? Ela coloca dentro da caixa. Aí eu sempre peço para fazer tipo um papelzinho de presente e escrever assim, né? Kit de esperança. Por que eu coloco kit de esperança? Eu gosto de falar que nós nos denominamos multiplicadores de esperança. Por quê? A pessoa que busca o suicídio é uma disfunção, tá? O suicídio, ele não é que a pessoa é forte ou é fraca, é uma pessoa que, naquele instante, ela não conseguiu encontrar uma solução. Existem milhões de soluções, mas ela não conseguiu, por si só, naquele instante, encontrar uma solução para aquele problema, mas existe. E ela não encontrou essa solução dado aos transtornos que ela eventualmente tem. A depressão, bipolaridade, o transtorno de personalidade, álcool, drogas, enfim, N possibilidades. Isso restringiu ela a possibilidade de encontrar soluções. E por não ter aquela solução, ela entende que ela não tem esperanças. E aí ela vai encontrar uma solução disfuncional, que é o deixar de existir, o suicídio. É uma possível solução, que é disfuncional. Por ela não encontrar esperança. Então, todos nós aqui, nós multiplicamos a esperança. Quando a pessoa mexe, por isso que eu gosto de chamar de kit de esperança. O que é a base da terapia cognitivo-comportamental? O cognitivo significa pensamento. Grosso modo, pensamento. Todo pensamento está atrelado a uma emoção. O pensamento A gera emoção A. Pensamento B gera emoção B. Ontem, essa paciente que eu atendi, ela está, assim, nível hard de pensamentos disfuncionais para o suicídio. Quando eu pedi para ela trazer o kit de esperança, eu pedi para ela me contar a história de cada um dos objetos. E ela tem uma ansiedade muito extremada. Ela não parava com a perna. Ficava a perna o tempo inteiro assim. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa com uma crise de ansiedade muito alta.
Ansiedade todos nós temos e a gente precisa ter ansiedade. Imagina você trocando tiro com um bandido e você ali fazendo meditação. Você vai tomar pouco até dizer chega. Você precisa ter ansiedade. Imagina nós numa ocorrência do incêndio, instalando ali um prédio, 5 andares, instalando, e a gente lá meditando, né? Igual o Diego, né? Lá meditando. Vai morrer todo mundo, né? Não dá. A gente precisa ter ansiedade. Eu estou falando aqui da ansiedade patológica. Com essa ansiedade patológica, uma das formas que a gente tem de buscar extravasar a ansiedade são por meio dos movimentos repetitivos. Por isso que a gente fica ali, ó. Pode reparar, a pessoa, quando ela tem muita ansiedade, ela tem algum movimento estereotipado. Mão, perna. Então, ela estava com as pernas dela ficavam o tempo inteiro assim. Eu não consigo nem imitar, tão rápido que era. E aí, na hora que eu pedia para ela contar sobre cada um dos objetos, parava. Ela levou um chaveirinho do Metallica, a banda de rock chamada Metallica. Eu gosto do Metallica. E aí a gente começou a falar do Metallica. Ela falou da música, eu conhecia a música. Aí a gente começou a cantar junto. Assim, eu gasto, né? Eu não sei cantar em inglês, né? Daquele jeito, mal e porcamente, mas ela entendeu pelo menos a melodia, né? E aí ela realmente sabe cantar em inglês. Eu pelo menos eu estava igualzinho um mudo, imitando um gato miando. Mas ela entendeu a melodia. Naquele momento, o pensamento dela era um pensamento bom. Então, a emoção dela era compatível com um pensamento bom. E é isso que a gente busca, é o que a gente faz nas ocorrências de tentativa de suicídio. Existem ferramentas que a gente usa, outras técnicas, não são essas, mas que seguem o mesmo princípio. A gente usa ponte para o passado, ponte para o futuro, técnica de sucesso anterior, é outra coisa, não tem nada a ver com isso, não. Mas que é o mesmo princípio, gerar emoção positiva. E aí, quando a gente faz isso, a pessoa sai da emoção altamente negativa para uma emoção muito positiva. E isso ajuda muito, tá? Então, utilizem isso também no momento. E a última é a mais simples, que vocês podem fazer no supermercado Carrefour, com a moça do caixa. É a mais simples de todas. Imagina uma garrafa de Coca-Cola, chacoalhando. E você chega para a pessoa que está ali tendo um comportamento de suicídio, chegou até você, é uma ideação suicida. E ela está ali nervosa. E ela não conseguiu chegar ainda no psicólogo, no CAPS. Simplesmente pergunte para ela. Essa é a quinta e última técnica que eu gostaria de falar com vocês hoje. Por que você quis deixar de existir? A pergunta mais simples. A técnica mais simples. É o quê? É só dar a oportunidade da pessoa falar. Às vezes, a gente fala tanto de técnicas, ferramentas, estratégias, e às vezes o que a pessoa precisa é só de um ouvido. Ela não quer teoria, ela não quer saber de números, de quantas pessoas que fez isso, quantas pessoas que fez aquilo, qual que é a teoria X, a teoria Y, ela só quer um ouvido. E você pode ser esse ouvido. Tá? Então, só pergunte para ela. Por que você está querendo deixar de existir? Eu não gosto de perguntar por que você quer morrer, porque morrer é fácil. Você quer se matar? Aqui eu estou pagando a conta. Porque meu pai morreu. Porque eu estou desempregado. É muito fácil responder essas perguntas. Agora, por que eu quero deixar de existir? Já é uma pergunta um pouco mais rebuscada. Por ser mais rebuscada, eu ativo mais o meu racional. Para eu ter uma resposta mais racional, eu saio do meu modo inconsciente, do modo automático. E aí eu tenho, não quero deixar de existir, não. Eu só quero morrer, mas eu não quero deixar de existir. Aí começa a ficar algo mais filosófico. Eu trago a pessoa para o consciente. E aí eu consigo fazer ela pensar melhor sobre o modo de existir dela. Eu vou contar um segredinho para vocês aqui, para a gente fechar. Antes que a Mônica me dá 2 voadoras aqui, que eu já extrapolei o tempo aqui. Pelas minhas experiências, eu já trabalho com suicídio já há muitos anos, antes de ser bombeiro militar. Eu era enfermeiro antes de entrar no corpo de bombeiros. Trabalhava com SAMU, trabalhava com socorro. Todas as versões do suicídio eu trabalhei. Tanto no pronto-socorro, no centro cirúrgico. As pessoas que buscam suicídio, elas não querem de fato morrer. Se a pessoa busca o suicídio porque o pai morreu, porque descobriu que o pai tem câncer, se alguém chegasse com ela, se o Anderson chegasse para ela com a seringa, com o remédio para a cura do câncer, ela não iria se matar. Se ela descobrisse que está desempregada e
e que por isso ela vai suicidar, ela, se alguém desse um emprego para ela, muito possivelmente ela ia deixar de suicidar. Se ela descobrisse que tem um transtorno mental gravíssimo, se alguém pudesse lhe tirar aquele transtorno, provavelmente ela não iria se matar. Sim, o transtorno ele distorce a realidade da pessoa de tal forma que ela consegue não perceber a realidade como é. Conversávamos com o Walter em outros momentos, né? Como que um transtorno distorce a realidade. Eu vejo isso no consultório. Pessoa falar assim, Riquelme, o que você está me falando é muito bonito, mas eu quero morrer. Não faz sentido eu estar aqui. Não faz sentido. E 6 meses depois, a gente está falando sobre casamento. 6 meses depois, a gente está falando sobre problemas no trabalho. Nessa semana mesmo, eu estava atendendo uma paciente que veio por questões de suicídio, e aí eu uso alguns testes, né? E eu estou aproveitando aqui que a Mônica não está, você já percebeu, né? A Mônica saiu daqui, ela está conversando lá, estou aproveitando todo o subterfúgio de ela estar sendo enganada por uma outra colega que eu paguei R$ 5 para ela conversar com a Mônica, para eu extrapolar ainda mais o tempo e contar de histórias alheias à palestra, para que eu consiga agregar mais coisas para vocês. Mas uma coisa que me chamou muita atenção essa semana é de uma paciente que eu tenho que tentou suicídio várias vezes, e foi há 6 meses, depressão. E aí, na época, a gente fez umas testagens, eu fiz umas testagens, eu gosto muito de usar alguns testes psicológicos, de humor, de personalidade. E aí eu fiz o teste há mais ou menos umas 2 semanas, o mesmo teste. E aí, nessa semana, eu fui dar a devolutiva para ela. Eu peguei o teste de 6 meses e o teste de 2 semanas e comparei um com o outro. É um teste gráfico, a gente consegue ver, ponto a ponto, como que ela melhorou. E é o que eu falo para vocês, pessoal. Suicídio, o Edwin Schneidman, em 1970, um psiquiatra americano, ele já falava: o suicídio é uma solução definitiva para um problema transitório. Essa minha paciente, que eu falei há pouco, é uma prova concreta disso. Ela mudou completamente. E sabe qual que é a queixa dela agora? O namorado dela, que ela namorou 2 anos, era um relacionamento abusivo, ela terminou com ele, e a queixa dela agora é que ela quer namorar e ela está com dificuldade para namorar. A queixa dela é essa hora, agora. Eu estou ensinando ela agora como namorar, buscar um namorado. Olha assim, é claro que é uma dificuldade para ela, mas olha a nova dificuldade comparada com a anterior. Então, assim, invista. Eu falo com meus alunos, invista, vale a pena. É muito melhor a gente discutir no consultório como encontrar um namorado do que trabalhar a questão do suicídio em si. Vale a pena, cada vida importa. Esse trabalho da Mônica é maravilhoso, é uma oportunidade ímpar. Veja essa passagem por eles aqui como transitória. Eles vão passar por aqui por todo esse trabalho magnífico e vão embora, resolver outras questões. Aqui não é um local de paragem, é um local de passagem. Vão ficar aqui um tempo e vão embora resolver outras tretas. Vão ter outras tretas, vão reclamar. Eles vão reclamar na porta de outra pessoa, de outras coisas. Vão reclamar que não estão conseguindo um emprego digno, vão reclamar que o empréstimo está caro, mas eles não vão reclamar sobre suicídio, porque aqui eles vão ser bem acolhidos. Então, converse com seus colegas, tenta aquela seara, aquela força aqui, agregar cada vez mais trabalho voluntário. O ganho que tem é que a gente tem na polícia, no bombeiro, a gente vê meses depois, aquela pessoa que a gente viu ali, isso aqui não vai dar certo. E chegar meses depois e agradecer você por você ter salvo a vida deles. Isso não tem valor no mundo que pague. Cada coisinha que a gente faz, a gente recebe lá na frente. Não é com dinheiro, não. O dinheiro no mundo paga uma vida salva. Cada um de vocês tem uma oportunidade de fazer. Ok? Mônica, é quase isso. Mas eu acho que, por hoje, da minha parte, acho que eu fecho. Se alguém tiver dúvidas, perguntas, enviar Pix, estamos à disposição. Só para fechar aqui, já escalando, o Cabo Diego. O Cabo Diego já é voluntário aqui para atividade física, viu? Já é voluntário.
Nós temos que agradecer muito a presença da Polícia Militar, do Cabo Diego, do Anderson, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de São Lourenço, né? De todos vocês que vieram. Obrigada, capitão. A gente aprende muito. Gente, eu já fiquei emocionada ali fora agora há pouco, porque uma das pessoas que estava participando aqui teve que ir embora, mas veio com a filha. E já me procuraram porque precisa. E eu tenho certeza que vocês conhecem, no convívio de vocês, pessoas que precisam, né? Eu acho que senão vocês não estariam aqui, sabe? Porque a gente está aqui, eu estou aqui, porque isso mexe com a minha vida. Eu falo isso, já falei isso lá na outra ONG, né? Talvez se algum dia alguém tivesse me chamado para uma reunião dessas lá atrás, quando nem passava pela minha cabeça que eu ia passar por isso tudo, talvez eu não fosse. Porque a gente está tão, assim, desfocado das coisas, né? Do mundo, a gente está tão preocupado consigo mesmo, né? Em alcançar o seu próprio objetivo, que às vezes a gente nem olha para o lado e não percebe. Mas se vocês começarem a perceber agora, o quanto que eu comecei a enxergar depois. E é o que eu falei ali fora, às vezes não consegui fazer em tempo, no meu caso, mas está em tempo para muita gente. Né? Está em tempo para muita gente. Né? Não que eu não tenha tentado, tentei bastante. Mas eu quero agradecer muito, não sei se vocês têm perguntas, se alguém quer falar alguma coisa, vem. Tenho certeza que o Walter tem algo importante para acrescentar para nós. Boa tarde, gente. Citado várias vezes, pela luta, pela dificuldade, pelo sofrimento e pela oportunidade. Eu acho que é o momento oportuno para tudo. Conhecer o capitão Riquelme aqui foi oportunidade. Não foi luta e não foi sofrimento. Tinha a dor, mas a dor nem sempre é o sofrimento. A gente, para chegar na dor, a gente já passou pelo sofrimento e já venceu esse sofrimento. Então, eu acho que a semente está lançada. E a oportunidade que Deus me deu de abraçar a Mônica no dia que ela desce, da missa de sétimo dia, e o olhar franco, é isso que faz a gente crescer. Então, pai de Bruno, foi citado várias passagens. Eu vou citar só uma. 28ª tentativa do Bruno, que não está mais presente. Dia do meu aniversário, 25 de junho de 2017. O telefone toca. Era 5:30 da manhã. Eu morava com a minha irmã naquele momento. E ela fala, Walter, me perdoa, mas eu não estou te ligando para te dar os parabéns. Eu logo já vi o Bruno morto. Não, ele estava caído dentro do banheiro, sem sangue nas veias. O chão do banheiro era puro sangue. Chega a corporação dos bombeiros, porque eu tive que descer a pé, já nem peguei o carro, já passei no bombeiro, porque ela não conseguia falar, não chegava, uma questão de comunicação, e é onde entra o estresse da pessoa que está tentando socorrer e não sabe qual o caminho. Então, nesse momento, a gente tem que ter não só a frieza, mas a consciência de que a gente tem uma situação a resolver. Os bombeiros levaram ele. Eu tinha programado fazer uma canjiquinha, junho frio, uma coisa de cozinha eu sei fazer. Então, eu fui fazer uma canjiquinha no dia do meu aniversário, estava tudo pronto, e eu tive que levar para o hospital. E lá ele ficou. E agora, o que eu faço? Eu vou continuar a canjiquinha, eu vou sentar do lado dele no hospital. Eu não podia ter acompanhante na sala que ele estava. Enfim, volto para casa e vou fazer a canjiquinha. A gente vai almoçar e na hora que ele chegar, ele vai almoçar. 3 horas eu fui chamado no hospital. E aí é onde vem a pergunta do Riquelme. E eu perguntei, meu filho, por que de novo?
E o Bruno simplesmente me respondeu: para te dar paz, porque eu estou te perturbando demais. E o que o pai vai responder? Responderia o quê? Se você ouve isso do seu filho depois com os 2 pulsos cortados, qual a sua resposta? Exato. Você não está me perturbando. Você não me incomoda. Eu só quero você bem e eu quero você com muita paz. Era o presente que eu queria te entregar, papai. Mas esse presente eu não quero receber. Esse embrulho não foi feito para ser entregue. Infelizmente, o gatilho que tinha do borderline dele era as festas. E dentro dessa situação, no dia 1º de outubro, aniversário da mãe dele, honestamente, eu fugi. Eu fui para o lugar que o telefone não tocasse, que eu não ouvisse mais ambulância. Naquele momento, eu volto do sítio, 7 horas da noite, e a informação é que ele está vivo. Só que à meia-noite, 1h, ele se pendura na corda e sai pela janela e suicida. E eu só vou achá-lo 7 horas da manhã, hora que eu chamo ele para tomar um café lá no fundo do corredor, e ele está com a mão pendurada. Eu acho que ele está em pé. Eu falo: para de fumar, filho, vamos lá para a avó tomar um café. Ali ele já não existia mais. Aí que eu percebi que ele estava pendurado na corda. Então é isso, gente. A gente faz, luta e tenta descobrir. Mas eu não tive a oportunidade do que a Mônica hoje está dando presente para São Lourenço. E com o nosso apoio, eu tenho certeza que nós vamos diminuir o número de pais e mães e esses 60 amigos e pessoas envolvidas para que a gente diminua esse tipo de assessoria. Tá bom? Então, o meu recado é esse. Vamos unir com a Mônica, que merece. Obrigado, Mônica. Eu tenho que agradecer, Valtinho. O Kelme hoje veio porque o Valtinho deu uma insistida, a gente ia fazer online com ele. Eu falei: não, eu quero conhecer pessoalmente, tem que vir a São Lourenço. Tô brincando, ele já estava disposto a estar com a gente desde o começo. Ah, é. Eu acho que tem a ver com carroça e com cavalo. Na verdade, ele já me conhecia, que ele chegou da homem, eu já trabalhava como soldado aqui, mas ele não conhecia que eu andava a cavalo e andava pet, né? Aí, quando ele deparou com eu andando de charrete de cavalo na cidade, ele ficou surpreso. Mais ou menos isso. Só para mostrar um pouquinho dessa plateia que está aqui. Ó, mostrando o pessoal do lado de cá, tem o pessoal no fundo, tem o pessoal do lado de cá. Tá? Porque eu acho que é importante a gente registrar, né, quem está aqui. Vocês estão aqui presencialmente e eu já falei que isso faz uma diferença enorme. Né? Eu só tenho gratidão a todos vocês. Eu preparei um café que eu quero que vocês agora, por favor, aproveitem esse café. Vamos conversar agora um pouquinho mais informalmente. Quero agradecer de novo o Ivan, que eu adoro. Não sei se ele está... Ah, caiu, Rafael. Está aí? E acho que tem alguém querendo falar. Espera aí. Vem aqui a senhora, porque se não for no microfone, quem está de longe não vai ouvir. Eu estou me aposentando, mas assim, eu vivi tudo isso que todo mundo falou aqui, e eu queria dar uma sugestão do grupo, tá? Que é fazer com que esse grupo de apoio à pessoa que está lidando com suicida seja um apoio à pessoa que cuida do suicida, mas do cuidador daquela pessoa, sabe? Por exemplo, você, né? Você sabe o quanto... Eu acho que você fez terapia, né? Eu acho que você está se cuidando. O quanto é importante cuidar da família. O quanto foi importante para aquele senhor lá, né? O apoio dele, não é? Então, o quanto o grupo
não pode ficar só preocupado com as coisas que a gente tem que levantar no suicida, mas sim com as coisas que tem na família. Pai, mãe, avó, tias, várias pessoas foram citadas, né? E não só podem ser suporte para que aquela pessoa não se suicide, né? Mas precisam ter um suporte, pode ser o gatilho, alguém está falando, mas assim, tem uma outra coisa que é, precisam ter o suporte para aguentar e não despencar, senão se suicida na próxima esquina. Porque deve ser terrível, não tem filhos, mas deve ser terrível você ter um filho que se matou. E se matou, seguramente, por minha culpa. Então, o que é que eu faço para segurar a cabeça? Esse é o meu trabalho, tá? Mas não estou parando. O que é que eu faço para segurar a cabeça das mães e dos pais e das avós e dos tios dos suicidas? Eu acho que isso de trabalhar, é uma ótima coisa, né? Tá? Ser voluntário, trabalhar de alguma forma, tá? Isso é muito importante, tá? Mas parabéns aos pais, mães, né? Que viveram toda essa tragédia, né? E que puderam se refazer, porque isso é o mais importante no suicida, ele se refazer. Ele. Não adianta dar carinho só. Não. Tem que fazer ele se refazer para que ele entenda que ele não é, com perdão da palavra, uma merda de pessoa. É só isso. Obrigada. Como é que é o nome da senhora mesmo? Gisela. Obrigada, Gisela. Gisela, aqui em São Lourenço foi montada uma outra ONG cuja finalidade é o trabalho da pós-venção. A pós-venção é justamente isso que a senhora está falando. É um trabalho realizado com sobreviventes. Sobreviventes são essas pessoas que foram afetadas pelo suicídio de alguém. Um familiar, um amigo, isso. Exato. Não somente culpados, mas afetados seria o mais adequado, né? Porque a pessoa que é afetada pelo suicídio, sobreviventes, eles têm cerca de 6 vezes mais risco de tentar suicídio do que uma outra não afetada. Por isso são chamados de sobreviventes. E aí é uma ONG que não é a finalidade dessa, pelo que eu entendi, né, Mônica? Aqui é mais uma ONG voltada para prevenção para a pessoa que tem o comportamento. Já a pós-venção, ela é específica para o sobrevivente, que é uma outra ONG aqui de São Lourenço, que podem trabalhar em conjunto, eu imagino, né? Isso. Mas a sua posição ela é muito importante, sim. Não, é um ciclo, né? Se você não der uma educação básica, boa, para os seus filhinhos, para os seus netinhos, tal, não adianta nada levar eles para a faculdade. Eles vão ser péssimos profissionais, eles vão ser péssimas pessoas, porque simplesmente deram uma boa educação. E você sabe, por isso que eu tenho certeza que você dá uma boa educação para toda a família. Né? Então, as coisas têm que encaminhar juntas. Chega da gente pensar só no resultado da balança. Eu te agradeço porque eu vivi isso na pele, né? Assim, eu falo muito que quando a gente tem o Setembro Amarelo é focado nas pessoas que estão em sofrimento e em depressão. E ninguém fala no Setembro Amarelo com as famílias como lidar com aquela situação de ter dentro de casa alguém sofrendo, porque a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como lidar, a gente não aprende isso na escola, né? E eu acho que a senhora está muito certa nesse sentido, porque tem todo um contexto, né, em que aquela pessoa está inserida. Às vezes a gente tem que tratar a família inteira. E, nossa, seria um sonho a gente poder tratar a família inteira.
mas como o capitão Riquelme disse, é a Fundação Fênix, aqui em São Lourenço, que faz esse trabalho de pós-venção, que é de ajudar as pessoas que têm que lidar com esse luto, com essa dificuldade. Eu quero um dia poder fazer de tudo, mas eu quero começar com o que dá para começar, né? Então, o foco nosso, nesse momento, é a prevenção. Eu quero corroborar corroborar a sua fala, porque a questão é sistêmica, sim, né? A prevenção também é sistêmica, não dá para focar apenas naquela pessoa, né? Eu fiz um trabalho voluntário na muscular da Unifesp com doentes de ELA. Então, a gente percebe o quanto é estressante os acompanhantes, os cuidadores que estão lidando com o problema, e existem estudos que mostram que os cuidadores, às vezes, adoecem e vêm a óbito primeiro do que o próprio doente. Então, a questão preventiva engloba todo o sistema, né? Então, eu acho muito pertinente essa fala. Bom, era isso que eu queria dizer. Sim, é como eu estava falando, a gente, quando está lidando com isso, a família, ela precisa de atenção, precisa de cuidado, senão adoece todo mundo junto, né? Acho que é exatamente isso que ela quis dizer também. Mas, como eu disse, a gente tem que começar a caminhar em passos pequenos, né, um de cada vez, e o apoio à família, eu acho que é fundamental, a gente tem que ter, pelo menos, parceiros que possam nos ajudar com isso, né? A gente não conseguir fazer tudo sozinho. E eu tenho certeza que a gente vai ter, sim, a parceria da Fundação Fênix, porque eu já conversei com a Débora Furlani. E, gente, parcerias, eu acho que, graças a Deus, a gente está tendo, sim, a gente vai conseguir atuar muito, muito em breve, se Deus quiser. Segunda-feira, aliás, antes que eu me esqueça, segunda-feira eu vou fazer uma primeira reunião de leitura de estatuto para a gente fundar oficialmente. Hoje é o lançamento oficial, mas a gente tem que fundar legalmente a organização, né? Então, o grupo que já está junto comigo, já está sabendo, a gente tem uma reunião online na segunda-feira, e se algum de vocês se interessar de participar, de se juntar a nós, é só me procurar pelo WhatsApp, que eu já passo o link nessa reunião, a gente já vai dar o próximo passo, que é rapidamente a gente legalizar a ONG para poder atuar. A gente já está fazendo, inclusive, a capacitação junto ao Espaço Ser lá de São Paulo, que tem nos oferecido, assim, portas abertas em relação a tudo. A gente tem conseguido participar das atividades deles online para ver como é, como é que eles fazem, como é que eles lidam, eles já fazem bastante coisa. Aliás, quero deixar aqui também meu agradecimento para a Tânia e para o Fernando, né, que, nossa, me estenderam a mão quando eu fui procurá-los há um ano atrás, já com a ideia da ONG na cabeça, mas sem saber por onde começar, então foram me mostrando o caminho das pedras desde então. E é isso, gente. Muito obrigada de coração. Vocês sabem que é importante para mim vocês estarem aqui. E eu quero convidar vocês para tomar café, porque a gente fez um café enorme ali. Tá bom?